Ia fazer um post, acho que é difícil explicar aqui, fazendo uma analogia aí da performance do nosso time com empresas. Tentar ser um pouco mais didático para vocês. Coisa mais difícil que existe aí no futebol é você postar que resultado é consequência, né? Resultado é consequência. Tem gente que fica furiosa com esse tipo de frase, né? O que importa é bola na rede. Claro, o que importa é bola na rede. Mas indicadores, como o nome já diz, indicam, né? Indicam tendências de times. E estatisticamente, um time que tem melhores performances, indicadores meio, costumam alcançar melhores resultados no final. Isso é uma tendência, não é uma regra. Usar o contrário para justificar uma teoria é o que a gente chama de sofisma. Ah, o time tal sempre teve melhor posse de bola, mais chances de gol e não ganhou. Isso é uma exceção. Normalmente, os times que ganham jogos e, consequentemente, os times que ganham campeonatos são os times que têm os melhores indicadores. E aí os indicadores são chances criadas, chutes a gol, menos chances de gol cedidas ao adversário, posse de bola. Com raras exceções, esses indicadores, eles tendem ao time que tiver melhores indicadores vai ter uma performance ruim. E é o que está acontecendo com o Cruzeiro momentaneamente, na minha opinião. O Cruzeiro tem ótimos indicadores, eu procurei dar uma estudada, indicadores globais que somam, né, o comportamento do time no campeonato comparado com outros times. Ele tem ótimos indicadores e não tem se concretizado ainda em resultado. Eu acho que é uma questão de, se o Cruzeiro mantiver essas estatísticas, é uma questão de tempo recuperar o futebol. Para mim, o risco maior é o torcedor não enxergar isso, focar só no que está na tabela e provocar, né, por meio de pressão, uma crise que possa fazer uma modificação significativa no elenco, no modo de jogar, no treinador, alguma coisa que possa fazer com que o time pare de ter essas estatísticas. E aí eu acho mais difícil o resultado vir. Né? Ah, mas eu prefiro um time que cria pouco e ganha mais. Óbvio, né? Não precisa ser nenhum Einstein para deduzir isso, mas não é uma escolha que a gente tem. A gente não pode simplesmente escolher, nossa, eu quero um time, clica aqui, que cria pouco, mas que ganha. Não tem isso. Futebol não é ciência exata. O que vocês precisam entender é que o time que cria mais costuma fazer mais gols e costuma ganhar mais. O time que cria menos é uma tendência. E quanto maior o prazo, maior a assertividade estatística. Existe isso. É óbvio que em um jogo, 2 jogos, sempre vamos ter várias exceções, como tivemos contra o Grêmio, contra o Atlético, contra agora o Fortaleza. Foram vários jogos que a gente teve domínio do jogo e não convertemos em resultado isso. Mas num longo prazo eu acredito que é quase que impossível estatisticamente um time terminar o campeonato com na cabeça do campeonato em estatística de chances criadas, de posse de bola, de domínio de jogo e não está bem na tabela. Pode até não ganhar, mas está bem na tabela. Eu desafio alguém a mostrar, tal time que foi rebaixado no ano tal, ele teve sempre uma performance boa, jogava bem todos os jogos, ganhava e caiu. Eu desafio alguém a me mostrar um caso. Não tem. Ele pode ter estado momentaneamente na parte de baixo da tabela, mas ao final de um campeonato com 38 rodadas é impossível. E isso, gente, analogamente nas empresas é isso. Quando você pode até ter uma empresa que o cliente é insatisfeito, que a equipe não é engajada, que não tenha produtividade, que não tenha processos e tal, que no final dê lucro. Pode ter. Mas isso não pode falar, nossa, eu tenho esse exemplo, é a regra. A partir de agora eu quero empresas que não tenham engajamento da equipe, que não tenham satisfação do cliente. Não, isso é sofisma. No geral, em 20 anos de consultoria, as grandes empresas que têm os melhores resultados, que são basicamente lucratividade, faturamento, margem, etc., são as empresas que têm seus indicadores meio melhor.
São as empresas que têm melhor clima organizacional, menor rotação de colaboradores, melhores processos, melhor produtividade da equipe, etc. Maior satisfação do cliente, etc. NPS. Então, é muito análogo. Por favor, cabeça fria para analisar. Esse papo furado de que eu prefiro um time que faça gol e jogue mal, isso você está falando uma grande imbecilidade, porque isso qualquer criança de 5 anos de idade prefere isso. Mas isso não é escolha. Não é uma escolha. O técnico não pode chegar e falar, joguem mal e ganhe o jogo. Se você fosse o técnico, você falaria para o seu time, ó, jogue mal e ganhe o jogo, ou falaria, jogue bem e tentem, obviamente, vamos tentar ser mais assertivo nisso. E isso não significa que o time não tem oportunidade de melhoria, tá? Quem interpretou isso é muito ruim de leitura. O time tem muita oportunidade de melhoria, muita, muita. O Pepa pode melhorar, pode mudar as substituições, o Cruzeiro pode contratar e deve contratar pontualmente. Eu só estou dizendo o seguinte, existe um perfil de torcedor que eu não me identifico, que vê a terra arrasada em tudo. São pessoas muito arrogantes, que não devem errar no seu trabalho, que acham que tudo que eles fazem vai dar certo e que não erram. E que se o treinador fizer uma mexida diferente da que ele faz, o treinador é burro porque ele sabe tudo. Se a diretoria contratar um jogador diferente, a sua opinião ela tem que ser balizada de modo geral, em várias decisões. Assim, se tudo ou quase tudo que o Pepa faz, tá, você discorda, aí eu concordo em você espinafrar o cara. Não significa que eu concorde com a sua ideia, mas eu concordo que você aí pode pegar e falar, nossa, realmente eu não gosto do estilo do Pepa. Ou então a diretoria, que era o caso das gestões anteriores. Eu discordava de tudo, aí eu pegava e falava, pô, os caras quase que tudo faziam era errado. Agora, a diretoria atual tem cometido erros? Tem, mas no geral está entregando salário em dia, está organizando as casas. Então eu prefiro dizer o seguinte, eu faria algumas coisas diferentes, mas entretanto eu não sou o dono da verdade, e o fato de qualquer pessoa, pela heterogeneidade do ser humano, que faça uma coisa diferente da minha, eu taxar de incompetente, é muito prepotente. Então reflitam sobre isso. Um grande abraço.